Vamos lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Estamos, compartilhando, acho que há 2 semanas já, acerca dessa série, Na Terra como no Céu. E aqui então, nessas primeiras mensagens, eu estou fundamentando para você realmente aquilo que o Senhor nos orienta, nos direciona, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que vai culminar no estilo de vida, que é o estilo de vida na terra como no céu. Você sabe que quando nós cremos em Cristo, e aí esse é o testemunho dos irmãos aqui, essa identidade é mudada, nós somos justificados, aceitos por Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. Há uma nova identidade que nós recebemos, não porque nós fizemos algo, mas porque Deus fez algo em Cristo Jesus e agora nos liberou fé para crermos nisso. Então agora nós somos nova criação, amém? Só que isso acontece a nível do nosso espírito, ok? A nível do nosso espírito. E aí a nossa alma, que na nossa alma está a nossa mente, emoções e vontade, ela vai passar por um processo de transformação. Então a nossa realidade espiritual, ela é uma realidade espiritual celestial. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós somos cidadãos do reino dos céus. Então nessa perspectiva nós não somos aqui da terra, nós somos dos céus. Mas nós estamos vivendo aqui na terra. A nossa pátria, ela é celestial. A igreja, ela é a família de Deus. E essa família, ela é espiritual, ela é celestial. Isso tudo está na perspectiva do Espírito. Só que agora nós precisamos entender que até que o Senhor venha nos buscar, e até que, ou ainda Ele nos busque no sentido de cumprir os nossos dias aqui, ou nos busque no aspecto do arrebatamento, ou seja, até que Ele venha, nós temos um propósito para cumprir aqui, nós temos uma vida para viver aqui nesse tempo. E aí essa vida agora, por conta daquilo que aconteceu a nível do Espírito, ela deve ser vivida na perspectiva celestial. Só que eu e você, antes agora de sermos encontrados por Cristo, nós tínhamos um estilo de vida. Um estilo de vida baseado em princípios e valores que são totalmente diferentes daquilo que nós vamos ver na palavra de Deus. Alguns, pode ser que nós já vivíamos de alguma maneira, porque existe uma consciência que Deus nos deu. Então ninguém precisa ser ensinado que matar é errado ou roubar é errado. Isso já está na criação, na consciência da criação. Mas existem inúmeros aspectos aqui do estilo de vida do céu que existe e que Cristo veio trazer. Essa foi a temática da primeira semana que eu falei para você. Na terra como no céu fala de um estilo de vida. Fala de algo que já existe, mas agora ele vai ser expresso aqui na terra. Então eu e você não vamos para o céu. A partir de Mateus 6, nós vamos trazer o céu aqui para a terra, através desse estilo de vida. E aí eu e você agora precisamos ter cada dia mais revelação, entendimento, compreender a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, porque é aqui onde está esse estilo de vida celestial. Eu e você, como eu falei, vivemos de um jeito, de uma maneira, aprendemos diversas coisas, e essas coisas por vezes elas são confrontadas pela palavra de Deus. Então eu e você agora vamos passar por um processo de transformação. Qual que é a base, qual que é o princípio dele? É a salvação. Então quem é a pessoa, ou quem é aquele que se torna filho de Deus, ou quem é aquele agora que está na família de Deus? É aquele que recebeu a Cristo, é aquele que foi escolhido por Deus, é aquele que é justificado, agora ele é filho de Deus. Não é aquele que é obediente, não é aquele que faz tudo certo, não. Ele se torna família porque ele foi feito filho, por conta daquilo que Deus fez. Essa é a graça maravilhosa de Deus. E aí eu e você temos, junto com isso, o nosso estilo de vida anterior, e nós temos também a nossa personalidade, a maneira que nós somos. E aqui existe um tanto de conflito, Não vou falar especificamente sobre isso hoje, mas enfim, vamos deixar o Espírito nos guiar aqui. Tem muitas pessoas que elas têm a dificuldade de conseguir tolerar as demais pessoas no ambiente da vida da igreja, porque o padrão que ela usa para a avaliação é o padrão dela, não é o padrão da palavra. Então ela acha que a igreja, a família de Deus, os vínculos são por afinidade. Então é a pessoa que eu gosto, Tem pessoas que você conhece, ou você conheceu há pouco tempo, que você fica assim, meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há 10 anos atrás, não é assim?
Aí você conhece a pessoa há 2 meses. Só que essa pessoa, você teve uma afinidade com ela. Por conta, às vezes, pode torcer para o mesmo time que ela, provavelmente o Grêmio, aleluia. Então você vai ter coisas que não são espirituais, que você vai se identificar com as pessoas. Você talvez goste, ou seja, de carro, a pessoa gosta de carro, gosta de futebol, então essa afinidade, isso aqui, muitas pessoas, quando eles não têm a revelação da cultura do reino, ou dessa perspectiva que Jesus veio trazer, ele acredita que a vida da igreja, os relacionamentos da família de Deus são baseados nessas afinidades. E aí então quando ela está lá, numa congregação, ela está congregando, está em comunhão, ela está lá numa reunião, ou seja, num grupo do GC, que é o nosso caso, e aí tem uma pessoa lá que ela, por conta de não ter afinidade, ela acredita que ela não é da família de Deus, ou por conta dela não ter, ou seja, situações e coisas que ela se enquadra, então existe essa questão, eu preciso me sentir aceito pelas pessoas, para aí então isso ser determinante para mim ser família de Deus. Só que isso não é bíblico. Isso acontece depois. A base dos relacionamentos da vida da igreja, da família de Deus, é aquilo que Deus fez em Cristo. O que nos faz ser irmãos não é a maneira que nós somos, não é o que nós fizemos. O que nos faz sermos irmãos é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Nós somos irmãos por conta de Cristo. Nós somos filhos por conta de Cristo. E aí, por que nós amamos uns aos outros? Não, eu amo o fulano, eu amo a fulana, por quê? Porque ele faz tudo certo, do jeito que eu quero. Não, isso não é família de Deus. Eu amo porque Jesus amou ela. Esse é o amor ágape, esse é o amor incondicional, então não tem condições. Então a gente vai, nesse tempo aqui, a gente vai extrapolar esses limites naturais e humanos da mente, que quer definir, determinar a comunhão da família de Deus nessa perspectiva natural. O chamado de Deus é para nós vivermos esses vínculos, mas com bases espirituais. Só que eu e você precisamos entender que agora o nosso vínculo com o Senhor também é espiritual. Qual que é o problema do crente? O problema do crente é a acusação, um deles. A acusação e a condenação. Porque quando eu não tenho revelação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, eu decido me qualificar para Deus com base naquilo que eu faço. Então, por exemplo, se eu faço tudo certo, Deus está feliz comigo. Se eu cometi um erro, Deus está triste comigo agora. Então, se eu faço tudo certo, eu sou amado de Deus. Se eu faço alguma coisa errada, meu Deus, perdi o amor de Deus agora. Só que isso não é bíblico. Nada que você faça vai levar Deus a amar você mais. E nada que você deixe de fazer vai fazer com que Deus ame você menos. Preste atenção, Deus não ama você por conta daquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus ama você por conta dele mesmo. Por isso que João diz que Deus, ele é amor. Não, Deus só ama, ele é amor. Então Deus ama você por quê? Porque ele decidiu amar. Essa talvez é o máximo que eu consegui definir. Porque a gente vai tentando buscar explicação, por que Deus me ama, por que Deus me ama, aquela coisa toda. Mas eu não mereço o amor de Deus. É óbvio que eu não mereço o amor de Deus. Mas Ele decidiu me amar, Ele decidiu me salvar, Ele decidiu entregar o Filho por mim, Ele decidiu se fazer homem e como homem se humilhar, ser humilhado, ir para a cruz e lá naquela cruz levar os meus pecados, porque Deus, Ele me ama. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Só que ainda os crentes, que é aqueles que não vieram hoje, eles têm na mente deles o quê? Porque quando está passando por dificuldade, ele se sente, não é a realidade espiritual, mas o sentimento dele é traiçoeiro contra ele mesmo, então ele sente que não é amado de Deus. Então quando ele está passando por uma crise financeira, ele está achando que aquela crise financeira é uma maneira de desaprovação de Deus na vida dele, porque ele está fazendo alguma coisa errada e Deus está pesando a mão sobre ele. Esquece, não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus ama você independentemente do que você faz ou deixe de fazer, das circunstâncias que você está enfrentando, do desafio que você esteja passando. Deus ama porque Deus é amor e Ele decidiu revelar-se para você mesmo.
E aí nós falamos na última semana sobre esse aspecto da paternidade de Deus, ou seja, para mim viver família, primeiro eu preciso saber e conhecer e começar a acessar de maneira mais profunda o Pai nosso que estás no céu. Eu preciso de entender a maneira, né? E Lucas 15 é o melhor retrato sobre a paternidade de Deus sobre nós. Porque quando nós vamos nos chegar diante de Deus, né? Por exemplo, quando você vai orar, desculpa, você não, outras pessoas. Vou mostrar para você. O dia que ela falar para você, você vai poder ensinar ela. Como que essas pessoas que não somos nós, elas começam uma oração. Tem duas maneiras que se começa a oração. Se está tudo certo, sabe como é que ela começa a oração? Pai, eu quero te agradecer. Mas se ela faz coisa errada, o que ela faz? Pai, eu quero te pedir perdão. Não é assim? Você não é assim, né? É outros que são assim. Então o que ela está fazendo? Ela está tentando já se justificar de alguma maneira para chegar diante do Pai. Pastor, eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que agradecer, não estou falando isso, mas não condicione isso em relação a Deus, isso está em relação a você, não a Deus. Porque nós vimos na parábola do filho pródigo, o pai não fala nada, ele beija e abraça. Ele não fala nada. Sempre a nossa ideia de quando vão chegar diante de Deus, eu preciso dar uma explicação, eu preciso explicar para Deus o que aconteceu. Deus, eu fiz errado, porque foi assim, aconteceu desse jeito, daquela maneira ou daquele jeito. É o filho da parábola. Ele inventou toda uma história para tentar aplacar a ira do pai. Só que você precisamos entender que a ira do pai foi aplacada na cruz de Cristo. Você pode chegar com ousadia, Hebreus nos ensina isso, né? Chegar com ousadia diante do trono da graça, para receber graça, misericórdia, em tempo oportuno, segundo a necessidade que você tem. Então preste atenção em mim. O fato de você estar passando por uma crise, seja financeira, seja no casamento, seja emocional, seja conjugal, seja uma crise existencial, não muda nada aquilo que Deus pensa em relação a você, não muda nada aquilo que Deus fez em relação a você. Não permita que as circunstâncias que você enfrente fora gerem em você um sentimento, um ambiente no seu interior que impeçam você de viver em comunhão com o Pai nosso que estás no céu. Pastor, então quer dizer que está tudo certo, eu não preciso avançar, eu não preciso ser transformado. Não, esse é o processo. Esse é o processo da vida cristã. Nós sempre vamos estar transformados, mas a base da transformação é aquilo que Ele fez por nós. Então nós precisamos acessar isso aqui. Porque como que eu vou relacionar com o meu irmão, se eu não tenho a revelação do relacionamento com o Pai? E assim a vida da igreja. Então por isso que a dificuldade às vezes nos relacionamentos. E aí a dificuldade às vezes no relacionamento da igreja com o mundo, que é outro aspecto também. Não sabe relacionar com o mundo, eu não sei relacionar com o mundo, não no mundo, no sentido somente de pessoas, mas com o mundo do sistema. Eu não sei nem me posicionar diante das circunstâncias que acontecem no mundo. A gente fala, tá bom, mas eu não posso participar de política, eu posso participar, como que eu posso participar? Como que eu tenho que posicionar? Tá, em relação a tal coisa, eu posso fazer, eu não posso fazer, eu posso, ou seja, eu sempre tentando buscar aqui uma cartilha para saber como que eu tenho que me comportar. Só que eu vou aprender a me comportar à medida que eu me relaciono com o Pai, na casa, na mesa, comendo do pão dos filhos. Essa é a maneira que Deus faz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o aspecto do Espírito. Eu vou falar hoje e semana que vem. Eu falei na última semana do Pai, hoje e semana que vem do Espírito, e depois eu vou falar especificamente do Filho. Embora não haja separação aqui, a gente vai ver, eu falei para você, sempre nós vamos ver o quê? A casa, a mesa e o pão, e nós vamos ser sempre o Pai, o Filho e o Espírito. Sempre nós vamos ver aqui, é dessa maneira que acontece a nossa vida cristã. Lá em Atos, vamos lá, Atos capítulo 1, vamos seguir aqui. Eu vou falar 20 minutos, e nós vamos orar. 25, não, 20. Já falei 10. Atos capítulo 1, vamos ler juntos. Pode ser versículo 3. Atos 1, versículo 3, diz assim a palavra. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando, isso aqui é uma prova incontestável, eu falei para você, né? Falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Olha só, o Filho está falando da promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então o Filho está falando, espere para receber a promessa do Pai. E a promessa do Pai é o Espírito. Lembra que eu falei para você? Sempre nós vamos ver esse movimento, o Pai, o Filho e o Espírito. Versículo 6, vamos continuar. Então os que estavam reunidos com Jesus e perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua autoridade, sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Depois disto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram do lado dele e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá, aleluia, virá do modo como vocês o viram subir, aleluia. Até aqui, gente. Então, esse é o contexto. Jesus ressuscitou e ficou durante 40 dias com os discípulos, e a palavra diz que ficou e ali com provas, né? Eu já falei para você sobre Lucas, a maneira que ele escreve, ele é muito detalhista, ele traz todos os argumentos necessários, né? Porque ele está escrevendo uma carta para uma pessoa chamada Teófilo, e essa carta, ela também se aplica a nós. Então Lucas vai dizer que Jesus ressuscitou e ficou durante 40 dias em aparições, não sempre, mas em aparições em relação aos seus discípulos. E ali ele diz que teve provas incontestáveis, e a prova incontestável é, né, inúmeras, mas uma delas é que Jesus estava falando com os discípulos. O ressurreto, o Jesus, depois de ressuscitar, ele estava falando com os discípulos. Então isso mostra que a ressurreição, ela continua, ou melhor, Jesus continua relacionando com os discípulos depois da morte e ressurreição. Então por isso que eu e você podemos ter a convicção que ele fala conosco, porque ele ressuscitou. Ok? Não é porque ressuscitou que Jesus não fala mais, pelo contrário, a ressurreição aqui mostra que ele continua falando. Ele continua falando e ele continua fazendo. Então essa deve ser uma das bases de fé que nós temos. Jesus continua falando, então você pode ter sempre no seu coração a perspectiva que Deus vai falar com você, que Deus fala com você, que Deus faz algo em você, que Deus faz algo através de você, porque aqui está mostrando. E aí diz que ele não só falou, mas ele estava comendo com eles. Isso é uma prova incontestável que ele ressuscitou, porque espírito não come. Vai comer porque ele é carne. Então ele ressuscitou realmente, o corpo de Jesus, ele ressuscitou. E aqui, né, obviamente, para mim, eu utilizo isso aqui muito, como uma perspectiva de fé em relação à cura de enfermidade. Porque a morte, a doença, ela é um aspecto que mostra a morte do corpo. Só que aqui o texto está dizendo, lá em Romanos também ele vai falar, que da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado dos mortos, o nosso corpo será ressuscitado. Então sempre que eu vou orar por alguém enfermo, eu trago na minha mente, no meu coração, isso para gerar fé em mim, para crer que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, da mesma maneira que ele ressuscitou e ele comia, então mostra que o corpo dele ressuscitou. O corpo de Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou o espírito, o corpo ressuscitou, porque o espírito não morreu, o que morreu foi o corpo. E quando ressuscitou o corpo de Jesus, lembra de Tomé? Não acreditava, Jesus toca aqui então. Tomé tocava, tocou nele, tocou na mão, viu o pé furado. Então ele ressuscitou, o corpo de Jesus é glorificado. Então a enfermidade, ela é um sinal, ela mostra uma perspectiva de morte. Mas tem outro texto em Romanos que vai dizer que o Espírito de Deus ressuscitou
Jesus dos mortos. Então, diante de uma enfermidade, eu creio que se o Espírito de Deus de agir, aquela enfermidade, ela vai desaparecer, ela vai ser curada, da mesma maneira que Jesus ressuscitou. E uma pessoa, não importa a enfermidade, se o Espírito Santo agir, vai voltar a ser como era antes. Isso é uma prova incontestável da ressurreição de Jesus. Mas aí o texto continua dizendo, Jesus fala algo para eles, aí Jesus dá uma ordem. É poderoso quando Jesus dá ordem. Porque se ele dá uma ordem é porque existe de fato algo importante aqui envolvido na história. Jesus está dizendo aqui, não se afaste de Jerusalém. E essa expressão, ela não é uma expressão simplesmente de uma pessoa aconselhando, é de uma ordem. Jesus está ordenando aos seus discípulos, não se afaste. É como se um general de um exército estivesse dizendo, gente, não se afaste, porque vai vir algo sobre vocês, e aí nós vamos começar a nossa missão. Então esse é o cenário de Atos. É por isso que o Espírito vem porque existe um propósito de Deus, que está ligado além aqui de Atos, que está ligado com a história toda. Se nós voltarmos lá para Gênesis, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver praticamente a mesma orientação de Deus, em relação a Adão e Eva. Então a palavra diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Deus criou o homem, criou a mulher. Deus criou o jardim, colocou o homem e a mulher dentro para cultivar e guardar. E Deus abençoou eles e deu uma sentença: crescei e multiplicar e encher a terra. Jesus está dizendo, não se afaste de Jerusalém, fica aqui, espera, mas espera crendo na promessa do Pai. Porque se vocês esperar e crer na promessa do Pai, vai acontecer algo diferente. O Espírito Santo vai vir. E o Espírito Santo vai vir sobre vocês, para que a partir do Espírito vir sobre vocês, Jerusalém seja impactada, a Judéia seja impactada, a Samaria seja impactada, os confins da terra, ou seja, vocês vão crescer e multiplicar. É a mesma ordem de Deus. Então o mover de Deus está ligado com o quê? Com algo que Ele faz em mim, mas com algo que Ele faz agora através de mim. Aquilo que Deus faz em mim, não é para que fique em mim, não é para que termine em mim. O Espírito Santo, Ele vem em mim, e aí semana que eu quero falar sobre esse aspecto interior do Espírito, mas hoje a perspectiva é do Espírito vir sobre mim, para que aquilo que Deus planejou para mim se cumpra. Então Jesus está dizendo, é impossível, contextualizando aqui o cenário todo, Jesus está dizendo, é impossível fazer aquilo que eu ordenei vocês, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus. E aí quando ele fala aqui, sobre o poder de Deus, no versículo 8, ele diz, fica em Jerusalém, para receber. No versículo 8 ele diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Essa palavra poder, no original grego, ela é dunamis. Esse é um poder explosivo. Então eu quero que você entenda isso. É impossível eu cumprir com o propósito de Deus sem o dunamis de Deus, sem o poder de Deus. Pastor, mas como assim o propósito de Deus? Ou seja, quer dizer pregar o evangelho para outras pessoas? Também. Mas quer dizer para você ser um pai, você ser uma mãe, você ser um filho, você ser um empresário, você ser um funcionário. Para todo aquele que crê, preste atenção, não há possibilidade nenhuma daquele que crê em Cristo Jesus, daquele que foi salvo, daquele que foi justificado, daquele que é filho, daquele que foi eleito, aquele que é escolhido, não há possibilidade dele cumprir com aquilo que Deus planejou para ele antes da fundação, aquilo que Deus já descreveu, como diz o Salmo 139, de maneira assombrosamente maravilhosa, o plano dele para a nossa vida. É impossível que isso aconteça sem o dunamis, sem o poder de Deus. Porque a ideia de Deus, lembra que eu falei para você na outra semana, a ideia de Deus não é Deus simplesmente nos mandar fazer algo. É Deus falar assim, vai lá e faz isso e eu vou ficar aqui te olhando agora. Não, a ideia de Deus é que nós façamos algo através dele e ele faça algo através de nós. Então nós estamos falando de um relacionamento. Nós estamos falando de uma parceria, nós estamos falando aqui de uma cooperação, entendeu? Só que essa cooperação está ligada com a mesma natureza.
Essa cooperação, ela está ligada com o poder de Deus vindo sobre mim, e eu me tornando esse instrumento, essa ferramenta do céu aqui na terra. Então não há possibilidade de eu manifestar o céu aqui na terra sem o dunamis de Deus, sem o poder de Deus, sem a virtude do alto, sem o sobrenatural de Deus, sem a unção de Deus. Quando a gente fala de unção, eu sei que é difícil conceituar a unção, mas é muito fácil, você nunca mais vai esquecer que é unção, a partir de hoje. A unção é a capacitação de Deus para você cumprir com aquilo que Ele determinou para a sua vida. Isso é a unção de Deus. A unção de Deus está ligado com o poder de Deus vindo sobre você, para você fazer coisas não difíceis, para você fazer coisas impossíveis. Porque se é possível, não precisa de unção. A unção de Deus, ela é uma capacitação sobrenatural, que vem sobre a sua vida. Eu sei que é um pouco complicado para nós, talvez, entendermos isso, por conta da nossa ainda imaturidade, mas é que nós nos achamos muito capazes para fazer muita coisa. E quanto mais eu acho capaz de fazer, menos eu consigo depender da unção de Deus. Mais eu confio em mim, mais eu confio na minha força. Então, por exemplo, não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que eles acham muito simples ou muito fácil. Eu, por exemplo, ser um marido, ser uma esposa, eu ser um empresário, eu ser um filho. É muito fácil, não, isso eu sei fazer. Não, isso aqui eu consigo fazer. E aí vem aquela separação que não é de Deus. Então eu não dependo de Deus para ser um marido, eu não dependo de Deus para ser uma esposa, eu não dependo de Deus para ser um funcionário, eu não dependo de Deus para ser pai, não preciso, não. O pai, ele só tem que trabalhar e colocar a comida na mesa, e surrar as crianças quando estão incomodando, ou dizer para falar com a mãe, vem com a tua 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 mãe. Mas aonde nos falaram que isso é ser pai? Aonde? Na nossa cabeça. Mas quando nós vamos acessando, por isso que eu falei, a palavra de Deus, ela vai nos trazendo a revelação do propósito de Deus para nós. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que me qualificar? Não, você vai se qualificar, mas por conta da unção de Deus. Ou você acha, eu sei que isso aqui é complicado de falar, mas enfim, o Espírito Santo vai nos revelando aos poucos, né? É que eu sei que você acha que existem intenções em você que você acha que é sua. Então, por exemplo, ou seja, estou percebendo, ou desejo, ou quero fazer uma graduação. Você acha que isso vem de você? Não, isso aqui é Deus. Não, eu estou pensando em ampliar meu negócio. Você acha que isso vem de você? Por isso que eu falei, a gente confia muito em nós. E aí quando nós vamos fazer, a gente deixa Deus do ladinho aqui, e nós vamos fazer na nossa força. E aí quando tiver tudo quebrado, arrebentar de qualquer jeito, o que a gente faz? Deus, agora eu preciso de ajuda. Mas era para Ele estar junto. É por isso que hoje o Senhor está dando revelação para ti, que nós dependemos da unção de Deus, não só por orar pelo enfermo, não só para orarmos em línguas, não só para orarmos e agora um sobrenatural no sentido de algo extraordinário acontecer. Nós dependemos da unção todos os dias, em todos os momentos. Eu dependo do poder de Deus, da unção de Deus, porque em mim mesmo não há poder, em mim mesmo não há potencial, em mim mesmo não há essa virtude do céu, em mim mesmo não há qualificação, potência, não há, eu dependo da unção de Deus. Então se eu dependo da unção de Deus, está ligado com eu crer na promessa do Pai, que Ele vai mandar o poder sobre a minha vida. E aí, qual que é o problema disso? É que daí, se nós não temos essa perspectiva de fé, nós olhamos para as circunstâncias como sendo uma montanha impossível de transpor. E aí aquele problema, aquela situação, ela se torna gigantesca. Mas a palavra de Deus está dizendo, que se você falar, Jesus usa uma alegoria, Jesus, se você falar para o monte, ele vai mover. Como é que você pensa essa passagem? Não, se eu falar para o monte, ele vai mover. Como é que você recebe isso aqui? Não, então quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa, irmão. Obviamente Jesus está usando uma alegoria. Radical, né? Mas ele está falando uma montanha, ou seja, vamos lá. Um problema muito grande. Um problema muito grande, que não tem como nós resolvermos. Só que Jesus está dizendo, se você falar, vai mover. Tá, mas só um pouquinho, eu não entendi nada agora. Então quer dizer que tem uma palavra mágica. Então quer dizer que tem alguma oração específica. Não.
é um poder de Deus que vem sobre você. E nós vamos ver agora em Atos 2, e o poder vem para falar. Então é a unção de Deus, irmãos. Você precisa de crer que a unção de Deus, ela é necessária para cumprimento do propósito. Nós ficamos procurando saídas e estratégias para resolver o problema, não é assim? Você fica orando, Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Senhor, eu te peço, me dá uma direção. Eu vou ficar tentando resolver, vou pesquisar aqui uma outra maneira de ter renda. Vou procurar uma maneira aqui de resolver o problema do meu casamento. Vou procurar aqui no Google o que é dor no joelho direito há 3 semanas. É câncer? Eu vou ficar procurando meios de resolver o problema. Onde eu tenho que fazer o quê, Senhor? Eu preciso da tua unção, do teu poder. Porque eu sei que nesse problema existe algo maligno, está tentando sim me impedir, me limitar, mas eu sei que a tua palavra diz que quando o teu poder vem sobre mim, quando o teu poder vier, isso é destruído, o jugo, o peso, ele é despedaçado por conta da unção do Senhor. Então olha só, nós sendo o povo do céu, nós sendo o povo de Deus, nós sendo espirituais, nós vamos buscar nas perspectivas naturais para resolver as coisas. Nós vamos buscar os argumentos naturais. Eu preciso de uma maneira natural, eu preciso entender. Gente, a unção de Deus não tem como entender. É mais ou menos como um amor, para você não achar que é só unção. Não tem como entender o amor de Deus. Se você está tentando entender o amor de Deus, desista, somente receba. Se você está tentando procurar entender a maneira de receber a unção de Deus, desista, somente receba. E da mesma maneira que eu recebo o amor que é pela fé, da mesma maneira que eu recebo a unção de Deus é pela fé. Eu creio, se Deus me colocou nesse lugar, nessa circunstância, nesse tempo, existe um poder, existe uma unção que vem sobre mim, porque essa é a capacitação para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Então a unção de Deus, ela quebra com todas as coisas, as barreiras. E eu não estou sendo aqui simplista, não, irmãos. Eu não estou dizendo, pastor, acho que é simples demais. Não é questão de ser simples, é uma questão de ser espiritual. O estilo de vida na terra como no céu é um estilo de vida do sobrenatural. Eu sei que talvez você ache que sobrenatural é alguém levitando aqui. Sobrenatural é uma perna crescer, isso também é sobrenatural. Mas sobrenatural fala de eu e você vivemos numa esfera acima da natural. Natural confia nessa terra, se alimenta dessa terra, vive com a perspectiva dessa terra, mas aquele que vive no sobrenatural, ele vive na perspectiva do Espírito, é sobre o mundo natural, ele vive agora no espiritual, ele vive na perspectiva da fé. Então a fé é para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser avô, para ser tio, para ser funcionário, para ser empregado, é para orar, é para compartilhar, é para visitar, é para fazer um almoço, é para lavar a louça, é para servir as pessoas, é para ser servida pelas pessoas, tudo isso na perspectiva espiritual, porque nada mais é natural. Eu não sou mais da terra, eu sou do céu, eu sou um cidadão do reino do céu, o Espírito está em mim, e o Espírito vem sobre a minha vida, que me capacita para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Há um tempo atrás, e eu vou finalizar, vou ler Atos 2, nós vamos finalizar. Uma irmã veio perguntar para mim, pastor, como é que faz para ser submissa à esposa? Como que faz? Eu disse para ela, passo 1. Não disse nada. Eu disse, só tem uma maneira de ser submissa ao marido. Só uma maneira. Dependendo da graça de Deus. Então, quando você quer ser submissa ao marido? Seja cheia do Espírito Santo. A única maneira. Pastor, como que faz para ser submissa ao meu patrão? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que faz para servir alguém? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para amar alguém? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para amar o inimigo? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como eu faço para orar pelo inimigo? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para me libertar da ansiedade? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para libertar da depressão? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para conseguir colocar aquele meu projeto em prática? Seja cheio do Espírito Santo. É isso que Deus prometeu, é isso que o Pai prometeu, é isso que Jesus está falando. Ele vai vir sobre você. Você será cheio do Espírito Santo para cumprir com o propósito que Ele tem na sua vida. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Passo 1.
creia. Passo 2, creia. Passo 3, peça porque você crê. Passo 4, receba porque você crê. É pela fé, pela graça mediante a fé. Ninguém conquista a unção de Deus. Pastor, tem que pagar um preço pela unção. Não, já foi pago. É receber, é pela fé. Receber pela fé. Eu sei que aí nós olhamos para nós, para receber algo de Deus. A pergunta é, para você salvo, você ser salvo, você olhou para você para ser salvo? Você olhou para quem? Para a cruz vazia, para Cristo. Você olhou para Ele. Por que você acha para receber as outras coisas de Deus tem que olhar para você? É olhar para Ele. Olhe para Cristo. Quando você vai pedir algo para o Pai, não olhe para você, olhe para o Filho, que é Jesus, que o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida. Isso é uma questão de fé, essa é uma perspectiva. E essa promessa do Espírito, gente, ela está no Antigo Testamento. Diversas promessas, Deus dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre o meu povo, eu vou derramar do poder sobre o meu povo, eu vou restaurar o meu povo, né? Lá em Israel, eu vou restaurar, vou libertar do cativeiro, vou trazer de volta a nação, e eu vou encher eles do Espírito e vou fazer um exército. No Novo Testamento também Jesus fala, João 14, né? Semana que vem eu vou usar o João 14 como base de compartilhamento. O Espírito Santo vai vir, Ele é o Consolador. Eu vou ir para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Ele estará em você, andará com você, Ele guiará você por toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, é um Espírito que o mundo não pode receber, porque eles não creem, eu não vim para eles. Eu vou enviar um Espírito, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar você, o Espírito vai vir sobre você, Ele vai guiar os seus dias, Ele vai consolar você, Ele vai encorajar você, Ele vai capacitar você, Ele vai qualificar você. Jesus está falando para os discípulos, e agora Jesus está dizendo, gente, fiquem em Jerusalém, porque eu estou indo para o Pai, e se eu estou indo para o Pai, Ele vai vir. Eu vou para o Pai, para Ele vai vir, porque eu vou chegar lá no Pai e vou dizer, Pai, vamos mandar o Espírito. Pastor, quer dizer que o Espírito não estava na terra? Estava, mas em outro aspecto. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele vinha sobre pessoas específicas em situações específicas. O Espírito Santo vem sobre Saul, o Espírito Santo vem sobre Davi, o Espírito Santo vem sobre Elias, o Espírito Santo vem sobre Eliseu, vem sobre pessoas específicas. Mas agora quando Jesus, ele sobe ao Pai, agora o Espírito Santo, ele vem, e aí nós vamos ver agora, ele não vem sobre uma pessoa ou duas, ele vem sobre a família de Deus. Atos capítulo 2, vamos finalizar aqui, aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados, aleluia, eles estavam na mesa, com certeza, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, né? Como de fogo, Lucas está dizendo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a correr, é isso que está escrito? E começaram a sapatear, e começaram a virar mortal para trás, e começaram a dançar, e começaram a falar. Primeira coisa que o Espírito Santo faz em você, quando a unção vem sobre você, é mudar a sua fala. É mudar a sua fala. O seu falar muda. Alguém cheio do Espírito Santo, a fala dele é mudada. Pastor, mas é orar em línguas? Não, inicialmente não. O seu falar é um falar do céu. O seu falar é um falar profético. Porque a própria palavra vai nos dizer, Tiago diz, Deuteronômio vai dizer, que a vida e a morte estão na sua boca, que você fala. Jesus disse, se tu falar para o monte, ele vai mover, porque nada é impossível para aquele que crê. Se você falar, você libera Deus para fazer. Quando nós falamos sobre oração aqui, lembra? Que a oração é eu permitindo que Deus faça algo do céu aqui na terra.
Então você viu aqui o testemunho do Jader? Eu estava lá no culto e veio o Vini e fez o quê? Me chacoalhou? Me derrubou no chão? Ele orou, ele falou. Esse é o falar do fogo, esse é o falar do Espírito Santo. Esse é o falar do céu na terra. Quando você fala, o céu move aqui na terra. Quando você declara, o seu falar de alguém cheio do Espírito Santo, é um falar carregado de fé, é um falar carregado de unção. Enquanto você não reclama da sua casa, você agora declara sobre a sua casa. Você não reclama do seu casamento, você declara: Senhor, o meu casamento será aqui na terra como é no céu. Você não amaldiçoa o seu filho, você abençoa o teu filho, porque alguém cheio do Espírito Santo abençoa. Você não amaldiçoa a cidade, você não reclama, você profetiza, você declara. Por quê? Porque isso é pela fé. É alguém cheio do Espírito Santo. Você declara sobre a sua vida, você declara sobre as suas finanças, você declara sobre você. Pastor, quer dizer que eu tenho um poder, o que eu falo vai acontecer? Não, quando você fala é o Espírito Santo que move através de você. Quer ver que quando você está acusado e condenado, a primeira coisa que você faz é o quê? Não falar. Você não fala. O crente, quando ele está chateado com Deus, o que ele faz? Eu não vou nem orar. Ah, coitado. Por isso que nós estamos aqui incentivando você sempre. Ore pelo irmão. Você não faz ideia o que acontece quando você ora por alguém. Quando a gente diz: irmãos, ore agora, declare. Quando você canta aqui um louvor, você não fica assistindo o show, você canta, você declara. O Espírito vai enchendo você, e você vai liberando louvor a Deus, você vai liberando adoração a Deus, e o céu está invadindo a terra quando você fala. O céu, não foi em silêncio que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram tudo quietinho. O Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram em silêncio. Não, o Espírito Santo veio sobre eles como língua, como de fogo. Lucas, tentou usar uma coisa mais próxima para dizer, como um fogo. Ou seja, e o fogo, você sabe que simboliza o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, é a base que ele tinha. Ou seja, como um fogo, era o poder de Deus vindo, era algo do céu, era algo do celestial, era o poder de Deus que Jesus tinha dito que viria sobre nós. Então a primeira coisa que acontece quando alguém é cheio do Espírito, ele começa a falar, ele começa a declarar, ele começa a profetizar, o falar dele muda. O falar dele muda. Ele declara, ele profetiza, e quando ele faz isso, o que acontece, irmãos? O céu manifesta na terra. Eu sei que você, por vezes, fica acuado, intimidado diante das circunstâncias. Você precisa falar, mas cheio do Espírito. Por isso que Paulo diz: não vos embriaguei com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, cantando salmos, compartilhando hinos. Seja cheio do Espírito Santo. Você não precisa pagar um preço para que isso aconteça, você só precisa crer, receber. E quando você começa a falar, e aí não é uma dica, não é uma questão de uma dica, de uma fórmula, mas o Espírito Santo, ele vem quando o Filho de Deus é honrado. Por exemplo, as canções. Percebe as canções que quando nós adoramos a Deus, o Espírito Santo vem. Porque quando o Pai e o Filho são exaltados, o Espírito vem e sela. O Espírito vem e move, ele vem e move. Então por isso que o nosso falar, deve ser um falar de louvor a Deus, um falar de adoração a Deus. É um falar que move, é um falar que agora esse fogo do céu, ele manifesta aqui na terra. E aí nós vamos ver o resultado que vai acontecer depois aqui, só finalizar o texto. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir, olha só que poderoso isso aqui, ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Ou seja, naturalmente, não tem como eles estar falando o que eles estão falando, mas a unção de Deus estava sobre eles.
Então, como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre o quê? As grandezas de Deus. Essa é a língua de fogo. É isso aqui. Alguém cheio do Espírito, ele vai falar do quê? Das grandezas de Deus. Alguém cheio do Espírito não vai dizer o que você tem que fazer. Ele vai falar das grandezas de Deus. Ele vai falar daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Daquilo que Ele fez e você recebe de graça. Ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E aí eles ficam apavorados e perguntam para Pedro agora. Aí Pedro, levanta-se e prega o Evangelho. As línguas de fogo vêm para a pregação do Evangelho. As línguas de fogo vêm para falar do céu aqui na terra. As línguas de fogo, o poder de Deus, a unção de Deus vem para você falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, das maravilhas de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus que está sobre você. Ela direciona você a isso. Então o que Satanás tem feito com muita gente? Calado, por conta da condenação e da acusação. Pastor, mas eu estou triste. Pô, nós estamos lendo Salmos agora e eu estou impactado demais. Davi, rei Davi, o filho dele, Absalão, tentou usurpar o trono dele. E ele não resistiu. Ele deixou o trono. E o que ele fez? Falou para Deus. Não falou nada para Absalão, não falou nada para ninguém. Ele falou para Deus. Então, eu e você devemos falar, independentemente da circunstância. Quando você fala das grandezas de Deus, o Espírito Santo, que já está em você, ele move dentro de você. Se você está cheio, você transborda. Se você está cheio, você transborda o poder de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida. E quando você fala, você vai vendo que Deus vai direcionando o seu falar, não é assim? Deus vai direcionando o seu falar. E eu quero fazer isso com você nessa noite. Hoje você vai profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e o Espírito Santo vai vir sobre você. Amém? Nós vamos cantar uma canção, fica de pé. E depois nós vamos ter 2 momentos de oração. Aleluia. Ele está tocando em você. Você está recebendo um poder sobre a sua vida. É uma unção para cumprimento do propósito. A partir de hoje você vai ver que muitas coisas serão diferentes. Porque a unção está sobre você. O seu falar foi mudado, foi transformado. O seu falar é do céu aqui na terra. E aonde você estiver, aonde o Senhor colocou você, aonde você falar, ali será na terra como é no céu. O poder de Deus, a língua celestial, a sua casa será transformada através do seu falar, o seu casamento será transformado através do seu falar. A sua vida será transformada, o seu falar, você vai falar, o Senhor está fazendo algo em você. O poder vem sobre você, para você falar, você vai profetizar. Sobre a sua casa, a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Sobre as montanhas que estiverem diante de você, o Senhor está dizendo, você precisa falar a elas. Não reclame, não murmure. Não fique abatido, desmotivado. O Senhor está encorajando você nessa noite. O Espírito está vindo sobre você, para que você fale da parte do céu. E você declare: aquela montanha vai mover, vai mover. Talvez você estava orando pedindo: Senhor, porque o Senhor não faz. O Senhor estava esperando você falar. Quando você falar, o Senhor faz, porque você libera Ele para fazer através da sua vida. Por isso que Ele está alinhando a sua fala. Por isso que Ele está alinhando o seu falar. Por isso que a língua de fogo está vindo sobre você. Ao invés de reclamação,
A língua de fogo vai fluir através de você. Você vai profetizar. Você vai ver a transformação acontecendo. Se você estiver passando pela situação financeira difícil, você precisa falar, preste atenção. Você precisa declarar que o pai deu o filho, e com o filho vai ter todas as coisas. Você declara que ele se fez pobre para que você pudesse ser enriquecido nele. Você precisa declarar, profetizar, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você precisa de crer que ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo as riquezas em glória de Deus. Mas você precisa declarar isso, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu negócio. Você precisa declarar. As nossas armas são espirituais, é a espada do Espírito, que é o falar do céu na terra. E é isso que Deus está fazendo com você hoje. Você precisa falar. É por isso que o Espírito Santo vem sobre nós, para que a gente fale. Satanás quer condenar você, acusar você, mas Deus libera você para falar. Porque quando você fala, uma escada é posta do céu na terra. E quando você fala, o Senhor flui. E assim você fala para a sua vida, você fala para a sua casa, você fala para o seu trabalho, para a sua empresa, você fala para a cidade que Deus colocou você. Você fala em relação ao GC, em relação à igreja. Nós vamos crescer, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão alcançadas, famílias inteiras, crianças serão salvas, os jovens serão salvos. Nós profetizamos, declaramos o céu aqui na terra, e o ambiente do Espírito vem. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é estratégico no mover de Deus. E Ele vem sobre você para que você fale. Você fale. O profeta Ezequiel é levado diante de uma experiência fantástica, que é a nossa experiência. A palavra de Deus diz que ele está num cativeiro, está preso. Israel inteiro está preso na Babilônia. E ele está lá, triste e desanimado. O Senhor manda ele levantar. Levanta que eu vou falar contigo. E o Senhor toca no falar dele. Ele disse: da minha boca tu vai ouvir, e da minha boca tu vai falar. E o Senhor leva ele diante de um vale de ossos secos. Você conhece essa história. E Deus pergunta para Ezequiel: e aí, Ezequiel, você acha que tem solução para isso? Ezequiel diz: Senhor, eu não sei, o Senhor é que sabe. O Senhor disse: sim, tem. Só que eu preciso que tu fale. Eu preciso que tu profetize. Então tu vai profetizar que os ossos vão se encontrar de novo. Tu vai profetizar que tendões vão ser criados. Tu vai profetizar que os músculos serão criados. E depois de tu profetizar isso tudo, tu vai profetizar o Espírito de Deus sobre eles. Porque eles serão um exército numeroso e poderoso. Aonde você vê um vale de ossos secos, o Senhor vê um exército. Aonde você vê morte, o Senhor vê a abundante vida. Só que agora Ele nos chamou para declararmos, para ver a morte se tornando vida, para ver um monte de ossos se tornando um exército poderoso, para ver uma situação de caos se tornando em prosperidade abundante, para ver vergonha se tornando em dupla honra. Essa é a história de Deus com você, essa é a história de Deus conosco. Foi para isso que Deus chamou você. Aconteceu com você, você estava morto e recebeu vida. E agora você é um canal. Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana: se tu beber dessa água, não é só a tua sede que vai ser resolvida, você vai se tornar uma fonte a jorrar. Então nele nós somos supridos, mas a partir dele nós suprimos outros. E é isso que Deus, é por isso que você está aqui hoje, é por isso que o Espírito vem sobre você. Satanás sempre vai levar você a pensar em você, olhar para você, pensar nos seus problemas, nas suas crises, nas suas circunstâncias. Mas Deus, Ele vai levar você para um lugar mais alto, e vai dizer para você olhar o lugar que Ele colocou você. Talvez você está preocupado com você. Não, mas Deus está dizendo: é eu que me preocupo com você. Busque o reino em primeiro lugar, que todas as coisas elas vão ser acrescentadas. O Pai está cuidando de você. Por isso que eu falei para você, nós precisamos entender o relacionamento com o Pai, entender o relacionamento com o Espírito, e saber que nós somos enviados pelo Filho,
para crescer, multiplicar, encher a terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, em todos os lugares, em todos os cantos desse litoral, o Senhor nos enviou, e nós cremos que pessoas serão salvas, serão libertas, crianças, centenas e milhares de crianças, jovens, adolescentes, famílias inteiras. Hoje as pessoas verem um vale de ossos secos, mas nós já vemos um grande exército adorando e exaltando ao Senhor, e o céu manifestando aqui na terra, e esse lugar sendo transformado, não porque um homem fez algo, mas porque Deus fez algo através dos homens. Você foi escolhido para isso. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vamos finalizar aqui, que nós já ultrapassamos com todos os limites, mas eu estou cheio de Deus, aleluia. Oh, irmãos, o Senhor vai fazer algo poderoso através de você, poderosíssimo, poderosíssimo. O Senhor tem ministrado isso no nosso coração há alguns anos já, alguns anos, e o Senhor tem dito que isso ainda é só o começo. Eu sempre compartilho com os irmãos, né? Nós éramos lá atrás 9 pessoas no culto, hoje nós somos 240 pessoas no culto. Nós tínhamos uma reunião com 5 pessoas, um GC, hoje nós somos 19 GCs, não mais as que nós somos 34 GCs com as crianças, nesse litoral todo, e o Senhor está dizendo que é só o começo. Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar você, e nós vamos ver o céu manifestando na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.